Se você acredita que apenas ter conhecimento anatômico sobre a musculatura do seu paciente é o suficiente para dominar a toxina botulínica, você está muito enganado e eu vou te mostrar o porquê. Além do meu conhecimento anatômico, existem outros fatores também que são muito importantes, que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer a aplicação da toxina. Então, não só em relação ao domínio da anatomia, mas também em relação ao domínio da técnica. O primeiro ponto importante que a gente tem que levar em consideração é em relação à reconstituição da minha toxina. Quando eu faço essa minha reconstituição, prezando pelo que a bula nos orienta, que é uma reconstituição seca, onde eu tenho uma proporção de 1:1, eu tenho mais limitado o meu halo de difusão. Então, consequentemente, eu tenho menos risco de causar um peso no frontal do meu paciente, eu tenho menos risco daquele meu produto alcançar músculos indesejáveis e atingir ali o músculo responsável pela elevação da pálpebra superior, causando uma picose palpebral, por exemplo. Outro ponto muito importante em relação à quantidade de dose que a gente faz a aplicação da toxina botulínica. Quanto maior a minha dose de aplicação, maior o meu halo de difusão e aí também, nesse caso, é mais favorável, tem uma tendência muito maior que eu atinja músculos, grupos musculares ao redor, grupos musculares indesejáveis e podendo pesar também o frontal do meu paciente ou até mesmo causar ali uma pitose palpebral. E além disso, também um ponto muito importante que poucas pessoas têm um domínio é em relação à técnica de injeção. Qual a direção da minha agulha, qual o plano que eu vou estar introduzindo essa minha agulha e qual até mesmo a espalhabilidade, a velocidade que eu vou estar despejando ali a minha toxina, que vai influenciar sem dúvida, no resultado final do meu paciente. Então vejam, quando eu faço a introdução da agulha de uma maneira que ela está direcionada, inclusive, para a linha C de convergência ou abaixo da minha C de convergência, que é uma linha responsável por me trazer uma segurança até onde eu posso ir com esses meus pontos, até quanto de dose eu posso colocar nesse limite da minha linha C de convergência. Então a direção da agulha, ela vai influenciar para onde vai estar maior a minha espalhabilidade da toxina botulínica. A espalhabilidade, então, por sua vez, ela vai estar direcionada e vai estar relacionada com a velocidade, a força com que eu injeto a toxina através do êmbolo da minha seringa. Então, quanto mais rápido, maior vai ser a minha espalhabilidade. Quanto maior essa minha espalhabilidade, mais chance eu tenho de ir em músculos indesejáveis ou até pesar mais o frontal da minha paciente, sempre levando em consideração a linha C de convergência. Então vejam como são vários os detalhes que a gente tem que se atentar e não só em relação ao grupo muscular, a anatomia da musculatura, que também é de extrema importância. Então eu vou mostrar no caso dessa paciente o que a gente tem que levar em consideração para evitar uma pitose palpebral, para evitar com que a gente pese o frontal dessa paciente. Então vejam, é uma paciente de perfil jovem, que tem já um arqueamento da sobrancelha considerável, ela não tem flacidez nessa região da pálpebra superior, então isso já é um ponto positivo que eu não preciso me preocupar em relação ao resultado dela. Como ela é uma paciente que tem um perfil de já ter ruguinhas nessa região perto da cauda da paciente, e essa é uma região que a gente evita de colocar a dose da toxina, porque senão eu peso demais também essa região e aí eu evito também com que a paciente tenha a expressão dela, então eu deixo o frontal dela um pouco mais travado. Então aqui, qual que é o primeiro passo que a gente vai fazer na marcação? A gente vai traçar uma linha reta do ponto mais alto da sobrancelha. Como é uma paciente que já tem um arqueamento natural bem elevado, a gente vai procurar não elevar tanto. Então eu vou começar com os meus pontos aqui próximo do meu ponto mais alto da marcação. E eu vou distribuir os meus pontos restantes mais ou menos da metade da testa da paciente para cima. Então sempre quando eu faço os pontos nessa linha C de convergência para cima, eu tenho uma maior segurança que eu não vou pesar o frontal da minha paciente. Então, nesse caso, eu trabalharia com 2 unidades em cada ponto. E isso vai fazer com que eu tenha um total relaxamento da musculatura do frontal. E assim eu vou evitar também com que a minha paciente tenha um peso maior ou uma pitose de sobrancelha. Já na região da glabela, onde eu tenho mais força de expressão também, eu vou colocar os meus pontos na região do prócero, o meu primeiro ponto mais direcionado à origem do prócero e o outro ponto um pouco mais acima. Sempre cuidando com que esse meu segundo ponto ele não esteja muito alto
porque senão eu vou alcançar o meu músculo frontal e não o meu músculo próximo, que é o meu objetivo. Então, cuidado na hora de colocar, de posicionar esses dois pontos na região do próximo. Os meus próximos pontos vão ser na região do corrugador. Então vejam como ela tem força nessa região do corrugador e traz toda a sobrancelha dela em direção ao centro. Então nessa região eu vou colocar o meu ponto sempre mais próximo à origem, que ele fica bem no início aqui da sobrancelha, e eu vou colocar um outro ponto um pouco mais distal da minha origem. Então todos os meus pontos que eu trabalho na região mais próximo à origem, eu vou trabalhar intramuscular, aplicação mais profunda, e os meus pontos mais distais eu vou trabalhar intradérmico, para eu evitar que eu pegue o músculo responsável pela elevação da pálpebra superior e não cause uma pitose. Nessa região eu posso colocar média de 4 unidades em cada ponto, e nessa região que eu vou fazer a aplicação intradérmica eu vou colocar um pontinho em pápula. Então, com essa dose e com esses meus pontos de aplicação, eu tenho mais segurança, menos risco de pesar demais o olhar da minha paciente e ainda eu vou ter uma dose considerável para relaxar toda essa musculatura da região nasal. A toxina botulínica aplicada com conhecimento anatômico e conhecimento de técnica é uma toxina aplicada com segurança. Se você faz essa aplicação sem nada desse embasamento, é uma aplicação baseada na sorte. Da imersão em harmonização facial na Move, o módulo 1 começa exatamente aqui, pelo mapeamento anatômico e pelo raciocínio que conecta a anatomia com a técnica de aplicação. Você não aplica no primeiro dia sem saber nada desse mapa na cabeça. E me conta agora nos comentários qual região da face você mais tem insegurança anatômica na hora de aplicar a toxina. Eu vou ler os comentários e dependendo das respostas eu faço um outro vídeo só sobre essa região. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.